paz do Senhor Jesus, boa tarde. Meu nome é Genia Noves, que sou aqui do sudoeste do Paraná. Eu deixei ali, né, um testemunho pela metade, né? Mas hoje eu vim então concluir esse testemunho, né? Ficou alguns dias sem vídeo, então teve um vídeo ali que eu comentei que eu fiz testemunhando a respeito da minha CNH, né? Que o Senhor permitiu que eu tirasse minha CNH, né? No tempo de Deus eu tirei, eu digo assim, né? E eu comentei que eu tava indo na farmácia comprar um medicamento para mim tomar, porque eu tinha que fazer uma preparação para fazer um exame, né? Então eu fiz o exame antes de ontem, graças a Deus não deu nada no exame, né? Até comentei com meu marido que não ia dar nada. Falei, eu sei que não vai dar nada, porque eu fiz um tratamento para uma coisa antes, né? Que eu senti que fez bem ali também. Então eu falei, eu vou fazer porque já tava lá agendado para fazer, mas não vai dar nada neste exame, né? Eu tive que ficar, então, foi 44 horas sem comer. Então a gente fica batido, né? Então eu não quis gravar vídeo assim com olheira, com mal-estar, né? Fica muita fraqueza, né? E os medicamentos que a gente tem que tomar para preparar o corpo também dá, dá alguma reação, né? Então eu preferi deixar para fazer esse vídeo mais para frente. Então hoje eu amanheci bem melhor. Me recuperei o sono também, porque na noite eu senti muita dor de cabeça. Na noite que eu fiquei o dia inteiro sem comer e a noite inteira, né, eu não dormi aquela noite porque eu tinha dor de cabeça terrível, pela falta de, pela fome mesmo, né? Pela fome mesmo. Então eu tinha aquela dor de cabeça assim, pelo estômago, né? Porque às vezes a gente tem dor de cabeça e é problema estomacal, né? Que ataca a dor de cabeça. Às vezes você toma um remédio para dor de cabeça e não adianta você tomar um remédio para o estômago, sara a dor de cabeça, né? Porque o problema tá no estômago. Então eu tive aquela dor de cabeça muito terrível naquela noite, eu também não dormi, né? Mas eu sabia que era por conta de eu ficar sem comer e também por conta dos medicamentos que eu tava tomando, né, ali. E então eu não me sentia bem. Então no outro dia eu me recuperei, né? Eu fiz o exame de meio-dia. Depois do exame eu fui. Era meio-dia quando eu fiz o exame. Depois do exame eu fui me alimentar. Eu vim para casa, fui dormir mais cedo, né? No outro dia também ainda fiquei me recuperando, me hidratando, né? Porque a gente fica bastante desidratado também. Então, agora eu tô bem, né? Tô bem. E hoje eu já levantei bem, já fiz faxina na minha casa toda, limpei tudo aqui, né? O meu estabelecimento, as prateleiras, os vidros, porta, tudo. E, né, a minha casa, né? Também a parte da minha casa também consegui faxinar tudo. Então, tô bem. Então eu vim aqui concluir aquele testemunho que eu deixei partes, né? E eu quero dizer também que eu venho aqui gravar o vídeo, às vezes a pessoa pensa, nossa, por que não se arruma, né, pra gravar? Eu vim aqui gravar o vídeo do jeito que eu tô em casa, né? Eu já fiz faxina em tudo aqui, né? Faxinei tudo aqui do jeito que eu tô em casa, eu tô aqui fazendo esse vídeo. Eu, eu parei ali na parte do testemunho onde eu comecei a ficar doente, né? Antes tempo eu já tava, né, sentindo dor. Antes tempo eu já tava sentindo dor. De vez em quando eu ficava internada, né? E causou até problema ali na família e tal, que eu não vou comentar aqui, né? Problema, dúvidas, será que eu tava doente de verdade, entende? Surgiu essa dúvida entre pessoas ali da família, dizendo, será que ela tá doente de verdade? Então isso dali eu já perdoei, né, pela minha parte, graças a Deus, tenho o coração limpo e tranquilo, né? Então eu não vou comentar, né, porque revive e tal, e às vezes a pessoa vai ver e não vai se sentir bem, né? Então eu tive bastante doente ali naquele tempo, eu já tinha ficado internada
antes de eu me separar do meu marido, né, que eu contei que antes eu vivia num relacionamento abusivo e tal. Então, antes de eu me separar do meu marido, eu já estava doente. Eu já ficava internada, né, de vez em quando. Eu ia pro hospital, ou eu ia ali no posto de saúde, tomava os medicamentos que os médicos me davam e tudo mais. Então, depois, né, que tudo isso ali passou, e quando foi que piorou, que eu fiquei doente, né? Quando eu comecei a ficar mais no hospital do que em casa. Muita dor nas costas, dor nas pernas, aquela dor no ciático, sabe? Aquela dor no ciático, assim, que era insuportável. Hoje eu sei que era igual uma dor no ciático, sabe? Porque hoje eu tenho um problema assim, né? Eu tenho um problema que foi feito exame e acusou ali um problema na coluna e tal, e eu tenho dor no ciático. E só que naquele tempo eu não tinha, né? Não tinha, eu era bem mais nova. Eu não tinha, fazia exame assim, não dava nada nos exames e era bem complicado, né? Aí o médico disse que às vezes tem problema que não acusa no exame, deles ficavam me tratando, me tratando. Às vezes eu saía do hospital pior do que quando eu tinha, pior do que quando eu tinha entrado, sabe? E muita situação, né? Eu peguei até médico que saiu pra balada e me deixou, eu fiquei ali sozinha, eu desliguei o ventilador para não ter ruídos aqui, né? Então eu tô suando bastante. Então, teve um dia que um médico me atendeu e no hospital me internou. Era no final de semana, assim, era numa quinta-feira, e eu fiquei internada. Eu só vi o médico no dia que eu entrei. Aí ele fez lá, prescreveu aqueles medicamentos e as enfermeiras vinham, né? Me aplicavam injeção, me colocavam soro e tudo mais. Tinha injeção que me aplicavam ali intramuscular, e tinha aquelas também que aponhava no soro, né? Que é na veia. E ele me deu aqui aqueles medicamentos e eu não vi mais o médico não veio mais. Aí quando foi na segunda-feira, veio outro médico que também trabalhava naquele hospital. E esses médicos, na verdade, eles eram. Não vou falar o nome do hospital também, mas as pessoas que são daqui vão saber, né, qual hospital que eu tô falando. Esses médicos, eles eram sócios do hospital. Então, veio outro médico lá e disse assim: o teu médico saiu. Né? Aquele médico que tinha me atendido, ele tinha o costume de beber, né? Ele saía e ficava vários dias bebendo, né? E fazendo outras coisas mais. Então ele disse assim: o teu médico não tá, ele precisou sair e ele. E eu vou te dar alta. Mas se você. Eu tô vendo que você não tá bem. Mas você pode ir ali fora e voltar aqui pra dentro de volta que a gente interna você, né? E nesse tempo eu já tava morando ali pertinho do hospital, então eu fui pra casa. E quando foi de noite, meu marido me levou de volta pro hospital, fiquei internada de novo. Então, nesse tempo, a minha irmã que morava em São Paulo, que era a única pessoa crente na família, ela veio morar pra cá de novo, né? Quando eu comecei a ficar doente. E ela veio morar pra cá de novo e ela viu a luta que o meu marido tava tendo, né? Que eu não tava andando mais. Eu não tava andando mais. Eu ficava lá no hospital, sempre fui muito bem tratada, sabe? As enfermeiras, os médicos, eles me tratavam. Teve esse episódio aí desse médico que aconteceu isso, né? Mas a vida que segue, né? E todos me tratavam bem lá no hospital, né? Às vezes, assim, ficavam com pena, penalizados, né? Por eu ser uma pessoa nova, naquele tempo eu era bem nova, e eu tava numa situação daquela, né? De passar por aquilo tudo, eu não tava andando mais, né? Travou as minhas pernas, eu não andava mais, e eu tava cada vez pior, e por conta da dor, do sofrimento, assim, sabe? De você não conseguir dormir, o teu corpo vai, mesmo que você se alimente, mas o teu corpo, ele vai cansando, se fadigando e se esgotando tanto que mesmo que se você se alimenta bem, mas eu comecei a emagrecer bastante, né? Eu já era bem magrinha, porque antes ali eu era fumante, né?
Então eu era bem magrinha, eu pesava ali nos torno do 47 quilos. Esse era o meu peso naquele tempo. E, e eu comecei a emagrecer mais, né? E fiquei bem magrinha mesmo. Daí a minha irmã, ela nesse tempo, ela falou pro meu marido, né? Falou, Jair, você traz. Então, né? Assim, as minhas irmãs ali na minha casa me chamam de neguinha, né? Porque eu sou mais escura que elas são mais brancas. Então, quando eu nasci, elas já me apelidaram. E falaram, Jair, você traz a neguinha aqui que eu cuido dela. E cuido do Jamilson, né? Eu já tinha o meu filho mais velho. Eu cuido dela e cuido do Jamilson para você poder trabalhar. Daí ele falou, tá bom, né? E a minha mãe foi lá em casa e me trouxeram, então, ali pra casa da minha irmã, né? E eu fiquei na casa da minha irmã, enquanto o meu marido, porque o meu marido precisava trabalhar. E a minha irmã me cuidava. Então, a minha irmã Melly, ela me cuidava, ela me levava no banheiro, ela me dava banho, ela tinha uma banqueta de madeira, eu lembro como hoje, ela colocava lá no banheiro, ela me colocava sentada naquela banqueta e ela me dava banho, ela fazia comida. Tinha dia que eu não conseguia pegar comida, então eu entrei assim numa situação tão assim, sabe? Que eu não sei explicar, que eu não sei explicar. Que me dava assim uma fraqueza no meu corpo, mesmo que eu me alimentasse bem. Me dava uma fraqueza tão forte no meu corpo, tão forte, que eu não tinha força para pegar o garfo e pôr a comida na minha boca. E tinha dias que a minha irmã fazia isso, que ela pegava o garfo e ponhava a comida na minha boca, ela me alimentava. A minha mãe, então ela era católica, né? A minha irmã era evangélica e a minha mãe era católica. Só que a minha irmã não ficava falando, me pressionando, falando de igreja pra mim, porque ela pensava assim, não, senão a neguinha vai se assustar e vai querer ir embora, né? Então ela pensava assim, ela não ficava falando assim pra mim. Mas a minha mãe, ela ia lá, ela pagava táxi, né? Pagava corrida e me levava. Tinha um padre naquele tempo aqui onde eu moro, que ele morava ali e ele fazia remédios, remédio caseiro, assim, sabe? E rezava pelas pessoas. E ele era um padre que tinha deixado de ser padre, depois ele voltou. Eu acho que agora ele é padre de novo, porque depois ele teve em Romaria aqui, né? Que dele já era padre de novo. E eu acho que agora ele ainda continua sendo padre. Não sei bem certo, mas eu acho que sim. E foi aquele padre que fez a minha primeira comunhão, até. É. E, e a minha mãe me pegava, me levava lá, né? Então tudo isso daí já aconteceu, eu já tinha passado o crisma, eu já tinha casado no civil, tudo, e a gente sempre na igreja católica. Então, eu vou pegar mais uma toalhinha aqui pra mim, uma toalhinha de papel. Então, a minha mãe me levava lá para esse padre rezar, né? Ele rezava por mim, ele indicava alguns alimentos que eu podia estar comendo para me fortalecer melhor e tal, né? Porque eu tava assim, me findando, sabe? Como aquela velhinha que vai se apagando, eu tava assim. Então, meu cunhado, um dia, ele teve um sonho assim, e ele via um caixão assim no ar, e ele via um bicho assim que era um demônio, né? Ele contou isso depois. Ele não me contou na hora assim porque ele ficou com medo que eu me assustasse, que eu ficasse com medo, coisa assim, né? Então eles tinham todo aquele zelo por mim, né? Todo aquele zelo. E esse meu cunhado, eu gosto muito dele, eu gosto dele como um irmão. A minha irmã sabe disso, né? A minha irmã não pode nem discutir com ele perto de mim. Eu falo, não brigue com o Orlando, né? E eu gosto muito desse meu cunhado, porque esse meu cunhado, ele fez papel de irmão, de pai, sabe, pra mim, porque quando eu era criança, quando eu era adolescente, ele que me dava os conselhos. Não faça assim que é feio, não use essa roupa que é feia. Então era ele que me deu esses conselhos, entende? Porque o meu pai morreu, eu tinha 11 anos, os meus irmãos, o meu irmão mais velho, ele não morava no Brasil, e as outras minhas irmãs, assim, eu não tinha assim aquele apego com elas como eu tinha com essa minha irmã que era evangélica, né? E nesse tempo, quando eu era adolescente, esse meu cunhado, ele dizia pra mim, não use essa roupa,
essa não pode, não é adequado, entende? É feio, não pode fazer assim, não pode fazer assado. E quando eu era mais criança, que eu era pequenininha ainda, que o meu pai ainda era vivo, eu lembro ainda do meu cunhado me levar comprar doce e tal, né? Então ele cuidou de mim como um irmão e até como um pai, sabe? Porque quando faltou o pai, ele estava ali dando conselho e ensinando, né, ir para o caminho reto. Então, assim, se eu tenho o meu caráter, né, o meu caráter, que hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa de bom caráter, ele tem a ver também com o meu cunhado que me ajudou na formação do meu caráter. Então, e eu agradeço ele sempre, né? Eu agradeço ele sempre. Depois, então, eles foram me cuidar, ele e a minha irmã. Então, esse meu cunhado, então, depois de evangélicos, daí, ele teve esse sonho que ele via aquele caixão em cima, né? É, é, no ar, assim, e ele via aquele demônio, ele via que alguém falava para ele que tinham feito uma obra de macumbaria, uma obra maligna para tirar a minha vida, para destruir o meu casamento e tirar a minha vida. Então, só que ele não falou nada pra mim, né? O que ele fez? Ele foi pra igreja dele e ele pediu oração lá. Ele contou para alguns irmãos lá da igreja, irmãs do círculo de oração, e acionou todo mundo e pediu oração e oração e oração, mas não ficavam falando para mim, entende? E não ia pessoas lá orar por mim também. Nesse tempo na igreja dele estavam passando por uma grande luta, porque o pastor dele daquele tempo que estava ali, ele perdeu a esposa dele muito doente também, e ela foi para Curitiba para fazer uma cirurgia. Ela já tinha feito outras, né? Ela era uma pessoa muito doente, ela já tinha feito outra cirurgia, e naquela cirurgia a esposa do pastor da minha irmã e do meu cunhado veio a falecer, né? Então tava muita luta ali para os irmãos daquela igreja. Aquele pastor tinha a família dele ali, então tá muito calor aqui, muito calor mesmo. Eu vou, acho que, ligar o ventilador. Então, a igreja ele estava passando por aquela grande luta, né? E o que eu percebi também é que quando tem crente, né? Que quando diz assim, é demônio, eles ficam com medo, né? Porque eles não têm um preparo para ir ali e orar e expulsar. Eu vi isso, eu vi. Não é pra rir, gente, mas eu vi, porque quando começaram a me levar na igreja, né, que começaram falar pra mim, então, que eu precisava ir na igreja, então chegou um pastor, né, um pastor bem, assim, uma pessoa já com idade, assim, ele era um pastor, ele era sozinho, ele era de uma igreja bem pequena que tinha ali naquele tempo, e que eu não conhecia, né, e ele tinha recém-chegado, esse pastor ali. Ele tinha recém sido transferido para cuidar daquela igreja, uma igreja bem pequenininha, bem simples. E na frente dessa igreja tinha um desnível do terreno, e quando chovia ficava uma poça de água na frente da porta da igreja, que dava para a rua. E esse pastor, ele queria uma cariola, né, essas cariolas assim de pedreiro e tal, para puxar terra e aterrar esse lugar ali onde ficava a poça de água. E ele queria depois de jogar a terra, ponhar pedrinhas ali, né, tal, para não fazer lama, porque a nossa região aqui é uma terra vermelha, sabe, é um barro, uma terra vermelha roxa, assim, sabe, bem forte, bem pegajosa. Também, quando pega assim, por exemplo, num tecido de algodão, é muito difícil você conseguir tirar. Então, ele queria fazer isso. Então, ele puxa muita sujeira, né, também para dentro de casa. A gente tem que limpar mais também, né? E então esse pastor, ele foi ali, daí os vizinhos, foi um vizinho e pediu, né? Aí o vizinho falou que não tinha, mas sabia que o meu cunhado tinha, porque o meu cunhado tem sítio. Ele tem a casa aqui, e também tem um sítio, daí que ele usava a cariola lá no sítio e tal. Então ele falou assim, ó, quem tem lá é o fulano lá, indicou o meu cunhado. E esse pastor veio até no meu cunhado, na casa do meu cunhado, onde eu tava, para pedir emprestado esta cariola.
E o meu cunhado, conversando com ele, tudo, ele contou que ele era pastor dali, que ele tinha recém sido transferido e que ele queria, que ele precisava terá lá e tal, explicou. E o meu cunhado conversando com ele, daí ele falou pro meu cunhado, se vocês quiserem uma hora dessa irem lá, fazer uma visita lá na igreja e tal, né? Daí meu cunhado, sim, uma hora dessa a gente vai sim, eu gosto de fazer visita. Daí tá. Daí meu cunhado falou pra ele, né? Falou, pastor, tem a minha cunhada que tá aqui na minha casa, nós estamos cuidando dela, ela tá doente, né? E nós estamos cuidando dela para o marido dela poder trabalhar. E ela tá aqui em casa. O senhor não faria uma oração por ela? Aí o meu cunhado pediu, né? Vou arrumar aqui a câmera para centralizar melhor. Perdão, né? Eu sou bem amadora. Então, o meu cunhado fez esse pedido para ele. Ele falou, sim, posso orar. Daí eu falei, então vamos entrar ali. Daí levou lá no quarto. Eu tava dopada, né? De medicamentos que o médico me passava. De uma enfermeira que morava para baixo da casa da minha irmã, a Nelly. Nossa, eu gosto dela. Muito, gosto muito dela. Pensa que amor de pessoa. Ela me cuidava super bem, sabe? Ela me aplicava injeção, aquela mão macia para aplicar injeção, sabe? A Nelly me cuidava muito. Então, nossa, e eu agradeci muito a Nelly. E eu agradeço ela sempre que eu vejo. Outro dia minha nora foi lá, eu fui tomar uma injeção outro dia ali, e a minha nora falou, ai, que medo. Eu falei, não, mas a mão dela não dói. Pode tomar injeção com a mão dela, não dói. Né? Porque é uma pessoa assim, sabe, que ama o que faz. Então, a Nelly, né? A Nelly ia todo dia lá me aplicar injeção de manhã, de tarde, né? Quando ela chegava do trabalho de tarde, ela ia me aplicar injeção. De manhã ela dava uma escapada, ela ia lá me aplicar injeção. E ela trabalhava no posto de saúde, né? Trabalha até hoje. Então, eu sou eternamente grata a ela também. E todas as pessoas, sabe, que me trataram super bem. Nunca ninguém me tratou mal, sabe? Sempre me tratavam super bem. Então, até aquele médico que foi beber lá, né? Era o vício dele, né? Porque tem gente que não consegue ficar sem aquilo ali. Então, mas ele era um bom médico, assim. Ele já tinha me tratado outros tempos, né? Ele também tratou meu filho, que naquele tempo não tinha pediatra ali. Ele tratou meu filho, ele curou o bronquite do meu filho, aquele médico, né? Que saiu lá. Então, eu não posso dizer que ele não era bom médico, porque ele era assim. Ele era muito bom médico. Mas o vício dele falou mais alto, né? Em certos momentos. E então, a minha irmã, então, ali me cuidava na casa dela, fazia tudo pra mim. E aquele pastor foi lá e orou por mim. Então, quando o pastor foi lá orar por mim, o meu marido tava lá e ele muito contra, né, as pessoas evangélicas, dizia assim, que era contra os crentes, que tinha nojo de crente. Era assim, era essa palavra para se referir para uma pessoa evangélica, dizia os crentes. Então, o pastor foi lá, orou por mim, daí ele disse assim que era uma obra maligna que estava na minha vida para me matar, e que eu tinha que correr para Deus me libertar, para Deus me livrar, né, da cova mesmo. Então, eu estava dopada nesse momento. Mas daí diz que o meu marido, né, depois ele mesmo me contou, meu marido falou assim, que nojo que eu tenho desses pastores, que são aproveitador, que estão aí, sempre quando vê uma pessoa doente, fala que é o diabo já para querer puxar a brasa pro seu assado, para querer que vá para a igreja deles. A minha esposa tá doente, o médico disse o que ela tem, tá? O médico disse o que ela tem. Ela tá doente e ela tá se tratando. Ela não tem diabo nenhum, não tem demônio, não tem macumba, sabe? E na verdade tinha. Então os irmãos lá da igreja também estavam orando, né? Da igreja do meu cunhado. E eles também pediram para a igreja ali da mesma igreja, na Assembleia de Deus, da cidade vizinha, né? Eles espalharam meu nome, falaram, tem uma moça aqui que ela é bem nova, ela tá morrendo e é macumba, ajuda a orar, né? E nossa, isso tinha já mais de 100 pessoas orando, assim, bem mais de 100 pessoas assim orando por mim nesse tempo. Então, eu acho na minha cabeça que
quando o inimigo, obra de macumbaria, obra de maligna, né? O inimigo das nossas almas, quando ele vê que ele vai perdendo território, porque as orações vai fortalecendo e o inimigo vai se enfraquecendo, entende? Aí ele se desespera e ele não quer perder, ele não quer sair dali, entende? Ele não quer sair dali, ele não quer perder, não quer largar. E ele assim começa a jogar as cartas dele, né? Começa a jogar as cartas dele, o que ele pode fazer. Começa a fazer o que puder, né? Então ele começou assim a se enfurecer, eu creio, nesse tempo, porque nesse tempo eu comecei a piorar muito, ficar cada vez pior, e assim de chegar mesmo entre a vida e a morte, sabe? E a minha mãe presenciando tudo aquilo ali, a minha mãe também viu que o pastor falou aquilo, né? Porque eles estavam ali, que a minha mãe ia todo dia lá na casa da minha irmã para me ver. A maioria das vezes eu nem via ela, ela ia lá me ver, porque moravam perto, né? E eu não via ela, no caso, porque eu ficava dopada. Então, e esse pastor começou, daí o meu cunhado, eles pegaram, não, primeiro eu tive um sonho, que primeiro eu pensei que era sonho, mas depois eu vi que não era, né? Foi assim, eu tive um sonho, assim, que eu via muitos uns bichos, sabe? Uns bichos, eles eram preto, comprido, seco, e eles vinham assim como se fosse uns dentes assim de cobra, e eles vinham e sugavam meu sangue, sabe? Sugava o meu sangue. E eu jogava os meus braços para baixo de mim, assim, ó, e eu me virava e ficava com os braços para baixo e ponhava assim, sabe, para eles não me sugar. E aquilo ali, tipo, que no sonho ele sugava o sangue, mas eu ficava fraca, que escurecia as minhas vistas, que eu me passava, sabe? Esse sonho eu tive. Então, era assim um demônio que sugava as minhas energias, sabe? A minha energia, a minha vida, o sangue é vida, né? E aqueles demônios eles sugavam. Então eu tive esse sonho. Então, aí eu contei pra minha irmã. Daí a minha irmã começou a falar pra mim, né, sobre obra de macumbaria, me explicar todas essas coisas, porque eu nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha visto assim, alguém orar por imposição de mão, porque naquele tempo não tinha internet, né? Que né, hoje a gente vê e tal, os vídeos assim. Nunca tinha visto alguém orar ali, expulsar em nome de Jesus. Nunca tinha visto também, né? Das vezes, quando eu era adolescente, quando eu era criança, que eu fui na igreja da Assembleia de Deus, eu nunca presenciei também, né? Às vezes acontecia no dia que eu não tinha ido, porque eu ia era bem pouco, né? Então, eu passei por esse período, daí a minha irmã começou a me explicar, né? O que era certo, o que era errado e o que estava acontecendo, que Deus tinha mostrado, que o pastor tinha vindo lá. E daí eu falei que eu queria ir na igreja, né? Falei que eu queria ir na igreja. Daí o pastor veio lá e me levou na igreja. Eu lembro como hoje, aquele pastor tinha uma Brasília, né? E ele me levou na igreja. Eu fui na igreja e aquele pastor, ele orava por mim. Então as pessoas diziam assim que o vento tá fechando a minha porta ali, eu vou arrumar. Pronto, já arrumei. Então, aquele pastor começou, ele ia orar por mim e eu caía, sabe? Eu caía. Ele assim, tipo que algo me puxava para trás, o pastor nem encostava a mão na minha cabeça, né? E aquilo ia assim para trás e as irmãs assim me seguravam para mim não me bater, né? Quando eu fosse para trás eu não caísse, bater forte e se machucar. As irmãs e o que eu sentia nisso. Então tem gente assim que vê lá assim, que eu já vi também dentro da igreja, não se passou comigo, porque o meu corpo físico não tinha mais força, né? Então o diabo sabia que o meu corpo físico não tinha mais força para ele se debater, querer reagir, coisa e tal, né? Que nem se vê outras pessoas que vai orar, aquele demônio se manifesta, fica igual um bicho feroz, né? Então eu ia para trás e pra mim, quando eu caía assim, eu vou falar bem a verdade. É como se eu escutava tudo que estavam falando perto de mim, tudo. Só que eu não tinha força para abrir o meu olho e eu deitava como se fosse em cima de uma nuvem macia, assim, sabe? E aquele pastor orava e repreendia e expulsava.
E daí as irmãs, quando eu consegui abrir o meu olho, ele falava, levanta ela, e as irmãs me pegavam e me levantavam, né? Mas assim, e eu me sentia melhor quando o pastor orava por mim. Eu me sentia. Então eu era uma pessoa que eu nunca tinha passado por experiências assim dentro da igreja. Quando eu era criança, adolescente, que eu ia lá na igreja, lá da Assembleia, né? Mas junto com a minha irmã que tinha se convertido, mas ela só se converteu e já foi embora. Então eu fui muito pouco. Eu acho que eu fui umas 3, 4 vezes no máximo na igreja e eu era bem nova. E nesse tempo aí eu já tinha filho e tudo mais. Meu filho já tava, acho que com 6 anos já. Meu filho já tava com 6 anos. Então isso acontecia comigo. Até todo dia isso acontecia. Todo dia. Às vezes o pastor orava por mim 10 vezes. E as 10 vezes eu ia para trás assim. Daí ele mandava me dar água, sabe? Me aconselhava, falava para mim orar, para mim me apegar com Deus, para mim ler a Bíblia, sabe? Ele dizia assim, é Deus que vai te libertar, você tem que querer essa libertação. Eu sei que você não quer o inimigo na tua vida, mas o inimigo ele vem por intrometido. Aquele pastor explicava isso, né? Então, e a minha irmã então começou a me explicar também, né? O meu cunhado saía de manhã para trabalhar e a minha irmã ficava comigo e ela me explicava, até os meus sobrinhos me explicavam, né? E então o dia que eu me libertei, que eu comecei a andar, né? Que eu voltei a andar, tava só eu e a minha irmã lá na casa. E nisso, antes ainda de acontecer isso, eu comecei a ver coisas. Eu comecei a ver vultos, teve um dia, antes ainda disso, antes de eu me libertar, de eu começar a andar, teve um dia que foi como, eu tava dormindo e eu me acordei, eu me acordei, eu me despertei, assim, aquele silêncio, tudo escuro, né, porque a gente dorme com a luz apagada e tal. Aí eu ouvia uma voz assim, tava tudo quieto, tudo tranquilo. Eu não fazia, acho que uns 2, 3 dias que eu não via aqueles bichos que vinham e sugava meu sangue, que eu comentei antes. Então não tinha visto esse bicho. Pra mim tava quieto e tranquilo. Quando eu ouvi uma voz que dizia assim pra mim: você tem que se matar. Você tem que se matar. Se enforca. Se enforca, se mata. Pega uma faca e se mata. Daí eu lembrei assim, ó, mas o meu pai falava, porque mesmo que você é criança e alguém tá falando ao redor de você, você guarda na tua cabeça, sabe? E eu era bem criança quando meu pai falava isso, porque quando ele faleceu eu tinha 11 anos. Então eu lembrei que o meu pai dizia assim, quem se mata não vai pro céu. Aí eu lembrei disso. Então eu falei assim, não, eu não vou me matar. Quem se mata não vai pro céu, eu pro inferno que eu não vou, né? Eu não queria ir pro inferno, mas eu tava a caminho dele, né? E a passos largos. E na beira, entende? Hoje eu sei disso. Então, aquele pastor, então aquela voz que falava comigo, falou assim, não, se você se matar, tudo vai melhorar, tudo vai se resolver. Olha, tá todo mundo preocupado com você, você tá atrapalhando a vida das pessoas. E eu me senti assim, um estorvo na vida das pessoas. Eu me senti que eu tava atrapalhando a vida da minha irmã, que a minha irmã tinha que viver a vida dela com a família dela, que o meu marido era uma pessoa nova e que eu tava naquela situação, sabe? Eu me senti assim. Mas eu acredito que já era o próprio inimigo ali trabalhando para que eu me sentisse daquela forma, entende? Então, e eu já tava assim, era um esqueletinho, sabe? E então, assim, e aquela fraqueza tremenda, meu Deus, muito forte aquela fraqueza. Então, aquele lá falava assim pra mim, olha. Então, no início eu só ouvia a voz, né? Não via ninguém. Olha, você tá atrapalhando todo mundo. O teu cunhado tem muita preocupação. Dia e noite aqui, ele vai perder o emprego dele. Ele não tá rendendo mais lá no trabalho dele. A tua irmã aqui, ó, se dedicando o tempo todo, ela não vive mais a vida dela.
O teu irmão tá lá trabalhando lá longe. Que é o meu irmão Antônio, né? Aquele lá falava assim: o teu irmão tá lá trabalhando lá longe. Ele precisa do emprego dele para sustentar a família dele e ele vai perder o emprego dele por causa de você. Ele anda muito preocupado por causa de você. Se você se matar, tudo vai se resolver. Falava nessas palavras: se você se matar, tudo vai se resolver. Entende? Então, por isso que quando às vezes eu escuto que alguém se matou, eu fico pensando: será que não foi aquele? Aí começou assim, mexeu no meu braço, sabe? Mexeu no meu braço, só que eu não via ninguém. Daí eu falei: não, eu não vou me matar, porque eu não vou pro inferno. Falei assim, sabe? E aí ele falou: ah, é? Você não vai se matar? Você vai. Aí vi. Aí nisso eu vi, eu enxerguei. Sabe aquela coisa que eu vi lá no passado? Lá dentro, lá na porta do quarto, sabe? Que eu contei, que eu levantei para ir no banheiro. E que quando eu voltei pro quarto, eu tava parado na porta do quarto, de pé, que ele era muito grande, que ele passava da porta do quarto, tinha a pele negra. A pele dele era negra, só que não era pele, gente, não era pele, entende? Era como se fosse um couro, aquilo lá, assim, como se fosse, como você tem uma bolsa de couro, um calçado de couro, é como se fosse aquilo, sabe? E não era negro como a pele de pessoa morena, né? Que eu acho que eu não tenho nada contra, que eu amo, que eu tenho amigas, né? Assim, que são maravilhosas. Então, gente, não era assim, sabe? Era, e não era aquela coisa. Era preto assim, ó. Era preto desse preto aqui, ó. Desse preto assim, sabe? Esse preto ali. Então, não era cor de pele, sabe? Não era cor de pele. Porque tem a cor de pele. Pode ser que a pessoa seja mais escura que seja a cor de pele, não era igual aquela pele, entende? E era terrível aquilo, sabe? E quando ele chegou assim, ele passou, aponhou a mão assim em mim e apertava e dizia assim: e você ainda falou que queria deixar de fumar, não vai deixar. Só que eu falei que eu ia deixar de fumar e eu peguei o meu cigarro e tudo mais um dia antes, porque o meu cunhado tinha falado pra mim assim: neguinha, você tem que, tudo que você sabe que dá lado pro inimigo, você tem que deixar. Eu falei que eu ia deixar. Falei: eu quero me apegar a Deus e eu quero deixar das coisas que não presta. Ele falou: então tudo que não presta você tem que deixar. Ele falou assim, inclusive o cigarro. Ele falou assim: ó, mas você deixa assim ou vai tirando os poucos? Eu falei: não, Orlando, porque eu já tentei fazer isso. Era uma vontade que eu tinha deixado de fumar, mas eu não conseguia. E várias vezes, eu e o meu marido, nós tentamos deixar de fumar assim, deixando os poucos, sabe? Tirando os poucos, diminuindo para deixar. E a gente sofria e não conseguia, porque o vício é terrível. O vício é terrível, sabe? Então, por isso que eu entendo aquele médico lá e tal. E então, aquele lá ponhou, e eu peguei, né, quando meu cunhado falou isso: ó, o cigarro, Deus não se agrada, porque é algo que destrói o nosso corpo, faz mal para o nosso corpo, e o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus quer que nós cuide do nosso corpo, né, porque é templo dele, não nos pertence, mas pertence a ele. Então eu falei: então eu vou deixar. Daí ele falou: deixa os poucos. Eu falei: não vou deixar os poucos, porque eu não consigo. Então, já que nós estamos falando sobre isso, eu fui lá e peguei meu cigarro e enfiei. A minha irmã tinha feito fogo no fogão a lenha. Meu cunhado tinha comprado um fogão a lenha para ela e trouxe lenha lá do sítio que eles têm, até hoje. E ela fez fogo no fogão a lenha. Eu falei: vou aproveitar e vou jogar aqui nesse fogo. Joguei para dentro. Foi embora. Eu só não joguei o bing de acender, tá? Que eu peguei e dei, eu não lembro se eu dei pra minha mãe, pra minha irmã. E aí eu falei assim: não vou fumar mais. Daí, mas você não vai sofrer muito? Daí eu falei: não, porque outras vezes eu já tentei deixar aos poucos e não consegui. Então esse daí veio na noite depois que aconteceu isso. E ele falou assim: e você falou que ia deixar de fumar? Não é pra deixar de fumar. E a mão dele, ela ultrapassou a minha pele, os meus ossos ali, e grudou no meu pulmão. E pegava o meu pulmão e apertava. E eu fiquei sem ar, sabe? E eu não podia mais respirar. E aí eu comecei assim, eu queria orar, mas eu não sabia orar. Aí eu falei assim: meu Deus, esse daí é o diabo. E se tem o diabo, tem que ter Deus. Eu falei.
Se tem o diabo, tem que ter Deus. E eu falava, meu Deus, eu sou a tua criatura e você é o meu criador, me socorre. Eu falei assim, sabe? E eu rezei o Pai Nosso, que era reza, né, que a gente falava. E eu rezei assim, sabe? Mas aquilo assim, é Deus que me segurou a minha vida, entende? E porque eu não consigo entender como que eu consegui ficar tanto tempo sem respirar. Foi Deus que segurou a minha vida ali. E me provando que eu não podia pensar, que nem o meu marido pensava, que os crentes estavam mentindo, que os crentes estavam se aproveitando, entende? Porque falavam assim, os crentes são os mentirosos, os crentes são os aproveitadores, que eles se aproveitam de uma pessoa doente para estar dizendo que é o diabo, para estar falando isso, para trazer essas pessoas para a igreja deles, para ficar dando dízimo para eles, sabe? Meu marido falava isso. Então, ali eu creio que Deus permitiu isso, né? Permitiu. Então aquele pastor foi orando, até que chegou um dia de madrugada. Bom, eu já tô ponhando a carroça nas frentes dos bois, né? Eu vou parar então aqui. Quando esse demônio tava ali segurando no meu pulmão. Esse vídeo já tá muito longo, já tá com 41 minutos, né? E tem muito ainda para contar, gente. Tem muito para contar o que eu vi, entende? Então eu vou parar aqui esse vídeo e vou gravar outro. Eu não vou demorar para gravar outro, né? Mas eu já vou gravar outro contando o que se passou depois disso. Aquele demônio estava ali com as mãos segurando o meu pulmão. Quando eu vi assim que ele, quando eu falei, né, que eu rezei o Pai Nosso primeiro, depois eu falei, meu Deus, isso é o diabo, se tem diabo, tem Deus. Meu Deus, eu sou a tua criatura, o Senhor é meu criador, me socorre. Eu falei, né? E aquilo lá me largou e sumiu, desapareceu. Só que começou a vir pensamentos na minha mente, que isso daí era setas do maligno. Então vou pausar o vídeo aqui, vou parar o vídeo aqui e vou postar esse vídeo e depois eu posto outro, tá bom?